eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e a gente acabou de passar aí pela Semana de Carnaval, que é uma festa que sua celebração aqui no Brasil é mundialmente famosa, atraindo turistas do mundo inteiro todos os anos, né? Porém, você sabia que o Carnaval surgiu lá na Europa, muito provavelmente na época da Idade Média, e tem ligação direta com o cristianismo? Caso queira saber um pouquinho mais sobre isso, a forma como ele veio parar no Brasil e como estilos de música brasileiros como o samba, maracatu e frevo viraram praticamente as músicas que caracterizam essa festa por aqui, fica aí que eu já conto. Bom, apesar do carnaval estar completamente integrado em nossa cultura, ser uma festa conhecida mundialmente e que boa parte da população brasileira espera por ela todos os anos, como eu disse na introdução do vídeo, a sua origem é europeia e provavelmente da época da Idade Média, apesar de alguns estudiosos entenderem que alguns elementos dela foram herdados aí de celebrações de povos ainda mais antigos, mais especificamente do período da Antiguidade mesmo, que para se ter ideia termina ali cerca de 500 anos depois de Cristo, ou seja, faz muito tempo. Isso porque há indícios de que essa celebração seria meio que uma junção ali de elementos de festas de diferentes povos, como mesopotâmicos, gregos e romanos, como por exemplo as festas em homenagem ao deus Dionísio dos gregos ou deus Baco dos romanos, que promoviam bebedeiras e outros prazeres carnais, se é que vocês me entendem. Já na Mesopotâmia, um rito era realizado pelo rei ali no período do equinócio da primavera, que era também o momento ali de comemoração do ano novo da região. O ritual acontecia no templo de Marduk, que era um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei perdia o seu emblema de poder e era surrado ali na frente da estátua do deus. E essa humilhação servia ali para demonstrar a submissão do rei a Marduk, mas depois ele voltava a assumir o trono novamente, né? Na Babilônia também tinha algo parecido em celebrações conhecidas como saceias, onde um prisioneiro assumia ali por alguns dias a figura do rei, se vestia como ele, alimentava-se da mesma forma e até mesmo dormia com suas esposas. E no final da festa o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado. Mas depois, com a chegada da Idade Média, a Igreja Católica ali estava cada vez mais se consolidando e ganhando poder. E assim então eles buscavam controlar essas festas, assim como um ímpeto popular enquanto estavam nelas, que eles entendiam como exageradas e propensas a práticas pecaminosas. Foi então por esse motivo que a Igreja decidiu estabelecer a Quaresma, que seria um período de 40 dias que antecede a Semana Santa e é marcada pela contrição e o jejum como uma forma de autopunição. E foi nesse momento que a festa ganhou um nome que viria a se tornar Carnaval no futuro, vindo do latim carnes levale, que significa retirar a carne. Isso porque essa seria a última festa ali antes do jejum e de um controle dos prazeres mundanos, como se fosse ali um momento de preparação antes que esses prazeres carnais fossem retirados, né, por um tempo pelo menos. E durante a Idade Média o carnaval podia durar meses, em alguns momentos até mesmo começando ali logo depois do Natal, e era comum ali que acontecessem brincadeiras, peças teatrais, as pessoas tudo se zoando, tudo isso com muita bebida e fartura de alimentos, inclusive carne, que era bastante inacessível para a maior parte das pessoas durante o resto do ano, ou seja, até que não era tão diferente de como é hoje em dia, né? Sem contar que aquela ideia lá de inversão de papéis, como era comum lá nas festas da Babilônia e Mesopotâmia, tipo aquela lá do prisioneiro que virava rei, se mantiveram aí nessa época, só que de maneira menos séria, né? Que foi o que deu origem às fantasias de carnaval. Ah, e sem contar que é essa mesma história aí que deu origem ao Rei Momo, que é sempre coroado aí durante o período de carnaval por aqui, né? E assim então a festa continuou sempre acontecendo por lá, mas claro que se desenvolvendo e passando ali por algumas mudanças, inclusive tendo diferenças ali de acordo com cada região. Por exemplo, o uso de máscaras durante a celebração começou em Veneza durante o período do renascentismo, onde os nobres as utilizavam para poder curtir a festa junto ao povo, mas conseguir manter ali a sua identidade oculta. E foi em Florença, lá pelo século XVIII, que começaram a ser criadas as primeiras canções para acompanhar o desfile, que contavam ainda com carros decorados chamados de triunfo. Só que nessa época aí do século XVIII, o carnaval já tinha chegado por aqui pelo Brasil, e como vocês devem imaginar, foi trazida pelos colonizadores portugueses, mas que viria a se tornar aí a maior festa do país, com as músicas feitas por aqui as responsáveis
tipo, animar a galera, né? E é justamente isso que a gente começa a contar a partir de agora. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar essa parte aí, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda e ajuda muito a gente. E também já se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Bom, segundo historiadores, o carnaval por aqui começa ali entre os séculos 16 e 17, a partir de uma brincadeira popular lá em Portugal chamada intrudo, que claro foi trazida pelos portugueses e que poderia acontecer ali de diversas formas, mas sempre era com uma pessoa zoando a outra. A forma mais popular de brincar ela eram as famosas molhadelas, que era realizada alguns dias antes da quaresma e consistia ali numa brincadeira onde uma pessoa molhava ou sujava pessoas que estavam passando nas ruas. O pessoal que brincava costumava pegar algum recipiente ali e preenchia ele com algum líquido que normalmente era mal cheiroso, podendo ser água suja ali com farinha ou café ou até mesmo urina. Olha aí que delícia. Será que foi isso aí que deu origem àquela espuma que um fica esfregando na cara do outro? Sei lá, né? Pode ser que seja. Ou seja, basicamente as pessoas saíam às ruas no período anterior à quaresma para ficar brincando umas com as outras, o que já era ali o princípio do carnaval, mas nesse momento ainda não tinha música tocando, o que é muito importante pro nosso vídeo aqui, né, claro. Acontece que mesmo com essa brincadeira sendo muito popular naquela época, com até mesmo membros da família real participando, grande parte das elites do Brasil não gostava tanto assim, né, pra variar. Tanto que ao longo da história, vários decretos contra o intrudo foram baixados por essas pessoas. Então, quando chegou no século XIX, houve uma intensa campanha contra o intrudo, inclusive com bastante ajuda da imprensa, o que fez ali com que de fato a brincadeira perdesse força e praticamente sumisse no começo do século XX. E foi justamente nesse momento aí de repressão a essa brincadeira bastante popular que a elite tentou tomar as ruas ali no período de carnaval. Nesse momento aí a alta sociedade começava a criar os primeiros bailes de carnaval em clubes e teatros. E nesse caso aí já com música tocando, né? Principalmente a polca, que era bastante comum nas festas dessa galera. E junto a isso, então, eles criaram o Congresso das Sumidades Carnavalescas, para que assim eles pudessem sair às ruas e desfilar, também com a intenção de poder controlar as brincadeiras do povo mais pobre. Porém, isso não adiantou de nada, já que o povo não desistiu de suas práticas carnavalescas, mas buscaram então adaptar ali os seus festejos a essas novas exigências aí que vinham também do governo, inclusive com repressão policial, e assim eles criaram os cordões e ranchos. Os cordões eram festejos ali que tinham uma estética de procissão religiosa, mas com manifestações populares ali como a capoeira e os Zé Pereiras, que eram tocadores de bumbo. Já os ranchos eram cortejos ali praticados principalmente por pessoas do meio rural, ou seja, aqui já estava bem mais próximo aí do que a gente conhece como carnaval mesmo, né? Junto a isso, também no final do século XIX começam a surgir as primeiras marchinhas de carnaval, para embalar ali a galera que saía às ruas para curtir a festa, né? E com destaque para Chiquinha Gonzaga e a música "Oh, abre alas que eu quero passar". Oh, abre alas que eu quero passar. Peço licença pra poder pisar. Que fez tanto sucesso a ponto de fazer com que novas músicas do estilo fossem criadas aí para serem tocadas na época de carnaval. E assim começava então a surgir o negócio aí da música de carnaval, né? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Foi também nessa mesma época aí que outros estilos musicais ali que viriam a se tornar meio característicos de carnaval começaram a surgir no Nordeste do Brasil. Na Bahia são feitos os primeiros afoxés com o objetivo de relembrar as tradições culturais africanas. A nega canta, deita e rola. Além disso, no Recife, o frevo começa a ganhar cada vez mais força, surgindo ali em decorrência da rivalidade de bandas militares e ex-escravizados que tinham sido libertados. Assim como o maracatu também tem origem do povo negro escravizado aqui no Brasil. Assim, esses ritmos aí que eram bastante populares acabavam tomando as ruas quando as pessoas saíam com seus instrumentos para curtir a festa de carnaval. Logo em seguida, mais especificamente ali na década de 1910, no Rio de Janeiro, surge o primeiro samba feito pelo Donga e pelo Mauro de Almeida, chamado Pelo Telefone. Chefe da folia pelo telefone manda me avisar.
Estilo que começava a ganhar cada vez mais popularidade com a população mais pobre do Rio. E assim então, logo nos anos 20, começam a surgir ali as primeiras escolas de samba desenvolvidas a partir dos ranchos e cordões. Como é o caso da Deixa Falar, que viria a se tornar Estácio de Sá no futuro, e a Vai Como Pode, que atualmente é a Portela. E assim então o samba começa a se tornar a música de carnaval aqui pelo Sudeste. Assim, então, a partir daí, as músicas e as peças de carnaval continuaram se desenvolvendo cada vez mais em cada região do país. Pelo Sudeste, as músicas ficaram mais divididas entre marchinhas de carnaval e samba, até que as marchinhas acabaram perdendo força ali mais para os anos 90. E no Nordeste surgiram ainda novos estilos, como foi o caso do axé na Bahia, lá nos anos 80. Além dos baianos também terem inventado aí o trio elétrico lá nos anos 50. Inclusive a gente contou aí um pouco dessa história no vídeo que a gente fez sobre a guitarra baiana, que tá aqui no card. E além disso, o maracatu e o frevo continuam sendo bastante fortes aí em algumas regiões do país. Mas no final, como o Brasil é um país continental, cada região, estado ou até mesmo cidade tem as suas próprias características de carnaval, atraindo milhões de pessoas anualmente e virando aí um grande feriado nacional, né? E uma última curiosidade é que outros lugares do mundo aí também tem carnavais fortes. Claro que não tão forte quanto aqui no Brasil, né? Mas também atraindo aí bastante gente, como é o caso de Veneza na Itália, Nice na França, Nova Orleans lá nos Estados Unidos, Ilhas Canárias na Espanha, Oruro na Bolívia e Barranquilha na Colômbia, que também celebram aí a festa de maneira bastante animada, né? Pessoal, claro que isso é apenas um super resumo aí dessa história que tem mais de 1500 anos. Então quem quiser contribuir com mais informações e detalhes é só deixar aqui nos comentários, beleza? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e se gostaram já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia aí toda essa história de carnaval, se você gosta do carnaval, não gosta, ou onde você passa normalmente também. Aqui no Zóio está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!